vai brigar com o rei do processo ali, a gente não fez um processo de gravar um negócio de apanha. Não, já foi automático. A hora que o Thiago fala o palco é seu, ele grava automático. Não, show de bola. Podemos mandar bala aqui, então? Manda ver. Beleza. Bom, pessoal, então a ideia de hoje é falar um pouco sobre tirar ideias do papel, né? Então, óbvio, a gente está aqui com empreendedores que já têm um nível muito bacana de sucesso, mas como que você faz para levar novas ideias e aumentar a probabilidade aí do time colocar isso em prática também, né? Então tem uma série de técnicas para isso. Vou compartilhar a tela. E assim, eu tenho os slides para ir guiando, mas caso vocês queiram me interromper a qualquer momento, a única coisa é que eu não sei se eu vou conseguir enxergar o bate-papo, mas se quiser já abre o áudio, me interrompe, vamos trocando ideia. Quanto mais interativo isso daqui for, melhor vai ser, tá? Não precisa esperar até o final, não. Se tiverem algum ponto, já vão mandando bala logo. Beleza? Então, vamos lá. Como eu tinha comentado, a ideia é falar da estratégia à ação. Então, basicamente, no papel, tudo é muito bonito. Como que a gente faz para transformar todas essas ideias em resultado, né? Tem uma série de técnicas para isso. E eu geralmente me apresento, não sei para quem ainda não me conhece, né? Mas enfim, minha formação é de engenharia mecatrônica. Eu comecei a empreender ali em 2009. Montei 2 portais que tiveram muitos acessos ali na parte de empreendedorismo, tanto Saia do Lugar quanto Empreendemia. Depois eu passei 3 anos trabalhando com o Jorge Paulo Lemann num projeto de terceiro setor que ele tem, que chama Fundação Estudar. Então, cuidei da parte de curso online, fui eu que montei a estrutura inicial por lá, gestão de indicadores, eu que montava ali o PowerPoint que tinha que mostrar para ele, para o Beto e para o Marcel. Então, teve uma experiência muito bacana em relação a esse modelo mais tradicional da gestão, digamos assim. E desde 2018 que eu venho trabalhando com consultoria no GPS de gestão. Então, eu tive o começo da carreira com toda a pegada de startup, agilidade, prototipagem e tive 3 anos com o Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Teles, que deu para aprender um pouco sobre a gestão mais tradicional, digamos assim. O GPS de gestão, ele une essas 2 grandes frentes. Como que você faz a agilidade das startups com o profissionalismo do modelo do 3G, tá? Então, essa era um slide de jabá, já acabou, vamos mandar bala agora para dentro da parte do conteúdo, né? Então, eu sempre gosto de analisar a diferença entre a expectativa e a realidade, tá? No caso, vamos fazer uma análise de case aqui, né? Um churrasco em casa. Nossa expectativa é convida a galera, compra comida e bebida, acende a churrasqueira de primeira e faz o churrasco. Eu estou até pensando, Thiago, eu devia ter mudado esse case para fazer crepe em casa, né? Situação hipotética aí que pode ser que role, que a gente acha que na teoria é assim, né? Tudo tranquilo. Depois o Thiago pode explicar aí qual que é da piada interna, mas enfim, fica no suspense por enquanto. Eu dei mole de não ter pensado nisso antes. Mas vamos lá. Essa que é a nossa expectativa. No mundo real, o que acontece? Quem que vai sozinho, quem que vai acompanhado no churrasco? Agora, quem que não bebe ou não come carne? Mas quem não bebe, toma refrigerante, tem que ser H2O, tem que ser suco de lima da Pérsia, tem que ser água com pH especial. Como é que funciona, né? Então, tem uma série de complexidades aí que vão aparecendo. A churrasqueira, tem gente que fala, não, eu acendo de primeira. Duvido, é mentira. Pelo menos na tentativa número 400. É um negócio que nunca é tão rápido assim. Então, leva um tempo ali até a churrasqueira conseguir dar o ar da graça, né? Conectar o celular na caixa de som. Então, pega a JBL, aí daqui a pouco tá ouvindo a música do vizinho, ou então tá o vizinho conectando na sua JBL, ou o negócio não conecta de jeito nenhum, ou para de funcionar. É uma bagunça para você conseguir fazer esse negócio rodar. A primeira leva de comida acabou rápido demais. A galera tava com fome, o pessoal foi lá e já comeu tudo. Aí, beleza, ó, vamos botar comida para sair. Agora tá sobrando comida na tábua, tá ficando comida fria ali, né? Então, isso são tipos de problema que você tem na execução. O vizinho reclamando, problema comum que acontece ali, dependendo da sua região. Então, qual que é a ideia principal? Por que eu estou trazendo isso? Porque, seguindo aí o sábio Morpheus, tem uma diferença muito grande entre você saber o caminho e percorrer o caminho. Então, a gente discutir estratégia, inovação, modelo de negócios,
Na teoria é uma coisa, na prática é outra, tá? Então eu quero trazer aqui o real e não o bonito. Então vamos falar da vida prática, a vida como ela é. Quando a gente está falando de gestão de inovação, tem uma pegada parecida ali com a do churrasco, né? A nossa expectativa, fiz um brainstorming, aí a dica do brainstorming, já que só isso daqui já vale nosso papo de hoje, tá? Para estimular a criatividade no brainstorming, bota para tocar Coldplay. O brainstorming sem Coldplay, ele perde 14% da eficácia dele. Então, bota ali um Coldplay. Se botar post-it colorido, você já aumenta mais 17% da eficácia do brainstorming, tá? Então, ó, Coldplay, post-it colorido, é show de bola. Você monta um PowerPoint com o plano, implementa as ideias do PowerPoint, crescimento exponencial. Basicamente, é assim que é a expectativa nossa em relação à inovação. Na vida real, geralmente, como que funciona, né? Vamos falar agora da realidade. Inovar, só que e vender o almoço para pagar a janta. Pô, mas eu tenho ali... Assim, tem gente que chama, né, de motor 1, o Thiago chama de H1, enfim. Na prática é o seu modelo de negócios do hoje versus ter que arriscar num negócio que talvez não dê certo, que a gente vai ter que talvez perder um pouco de dinheiro, vai ter que aprender uma coisa nova, é um risco para a marca. Enfim, esse é um primeiro ponto que a gente tem. Disputa de ego entre times, né? Então, quando você começa a alcançar uma certa estrutura, você vai ter um time que está olhando para os produtos novos e o time que está pagando a conta. E o time que paga a conta fala, pô, mas eu que sou importante aqui. Mas o time novo tem um pouco ali da pegada deles serem os caras que estão trazendo inovação para a empresa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Infelizmente é o tipo de coisa que é muito normal acontecer na vida real. Dashboard com KPIs que não fazem o menor sentido. Então, é bonito, é gráfico para tudo que é lado, é colorido, mas você não toma uma decisão a partir daqueles números. Geralmente, quando você trabalha com inovação, é isso que acontece. Outro problema, projeto atrasado. Então, quem fala, eu inovei, eu nunca perdi um prazo, está mentindo. Isso aqui nem cara, a hora que você lançar esse projeto, eu preciso disso, vai ser a salvação da lavoura. A hora que você fala, e aí, beleza, tá pronto. E aí? A galera dá uma sumida, né? Então, é um ponto que é super normal aí de acontecer também na vida real. Cliente confuso com transição de modelo. Peraí, mas você é uma empresa que faz A, uma empresa que faz B, quando que começa a valer um, quando que vale o outro, né? Quando que deixa de ser G2, quando que vira escola, né? Pode gerar ali certas confusões e que, obviamente, tem forma de você lidar com isso e mostrar para o cliente como que é a proposta de valor, né? E erros operacionais na entrega, como é uma operação nova, por definição, você não vai ter ainda toda a proeficiência, não vai ter o processo bem estabelecido. Então, vai dar erro, eventualmente até pode você ter que ter clientes que são muito pacientes no começo para entender que você está refinando o modelo, né? Então, esse é o tipo de problema que acontece quando fala de inovação na vida real, fora dos livros. E aí, a ideia de $1 bilhão é como que você pega tanta ideia interessante e gera resultado prático, né? Pô, você botou o Coldplay, botou post-it colorido, você tem um monte de gente inteligente, como que você faz para aquilo não ir para a gaveta e, de fato, se tornar fonte geradora de receita, né? Que é, no fim das contas, o objetivo do negócio uma hora ou outra. Então, tem um framework que eu gosto muito, que é o framework da estratégia adaptativa, que ele é do Sandro Magaldi e do José Salib, que são, eu considero que estão entre os maiores pensadores da gestão do Brasil. Esse livro está acabando de sair, inclusive, dia 15 de outubro, vai estar disponível para o mercado, mas que eles basicamente colocam o cliente no centro, de forma bem literal, eu vou falar sobre isso. Você tem que unir cultura, porque não adianta também falar que a empresa é inovadora e aí a pessoa tem um produto que fracassa e você pune o time. Não adianta. Tem que ter uma régua ali específica para poder lidar com a cultura na inovação. A parte de dados e agilidade. Com isso, você tem a inovação contínua. Então, basicamente, são esses 4 grandes pilares que eu vou falar hoje. Beleza? Vamos lá. Começando pelo cliente, que tem que estar no meio aí, literalmente, né, no caso do framework desenhado. Qual que é o grande segredo para você aprender com o seu cliente? É literalmente conversar com ele. Milor, mas eu rodo pesquisa toda hora, eu sei o que meu cliente está pensando, eu monitoro as menções positivas e negativas no Twitter. Bacana. Não é suficiente. Conversa literalmente.
pega um certo horário de reunião e vai lá e troca ideia. Pega reserva para, de fato, interagir com o seu cliente e entender como é que você quer, né? O que ele quer, na verdade. O que é um processo que eu recomendo, tá? Não é o único, não é escrito em pedra, mas ele funciona, tá? O que você pode fazer? 1 hora por semana. Você pode ser a pessoa mais ocupada do universo. 1 hora por semana para conversar com o seu cliente, colher as ideias dele, você consegue, vai. Eventualmente, uma semana ou outra não dá, mas de forma geral, dá para reservar 1 hora para poder fazer reunião com o cliente. Uma coisa que eu recomendo também, rodar as entrevistas em dupla, então, tanto o gestor, pessoa mais sênior, que vai ter uma visão mais estratégica, que eventualmente até foi quem concebeu o produto, e alguém da operação. Só alguém sênior vai achar que tem um monte de coisa que é óbvia e simples, que não necessariamente é assim, né? Na vida real, a gente sabe que na operação sempre tem uma série de complexidades. Se você bota alguém só da operação para entrevistar, a pessoa vai ter uma visão limitada, ela não vai ter uma visão do contexto como um todo. Então, mistura gente sênior com gente da operação, que você vai ter uma visão bacana, tá? E aí, pedir permissão para gravar. Então, assim, isso pode ser usado de material de treinamento para outros times, pode ser para o time de vendas, time de tecnologia, time de produto, time de atendimento, documentar, desde que o cliente dê permissão. Se o cliente não der permissão, tá tudo bem, você aprendeu, mas a grande maioria dos clientes vai topar, você fala, ó, estou gravando aqui para poder levar para o time depois, a gente melhorar o nosso processo. De forma geral, o pessoal não encrenca com isso, tá? E qual que é um ponto aqui? Focar em clientes que já tiveram algum produto ou algum benefício com o produto ou serviço. Acabou de comprar. O que a gente pode melhorar no nosso processo? Não sei, cara, acabei de comprar. Alguém que já teve o benefício é bacana. Se for simplesmente alguém que está puto, você aprende sobre erros, mas não é o que de fato vai levar o seu posicionamento para um novo patamar, tá? Então, pode conversar também com quem está muito incomodado, óbvio, mas tem que ter dentro do processo pessoas que foram impactadas com o produto ou serviço, tá? Perguntas recomendadas, tá? Longe também de estar escrito em pedra, mas é um guia que pode dar uma força. O que te levou a buscar a nossa solução? Qual que é o problema que você tinha? Então, o pessoal aí que gosta de copy já está vendo que isso daqui é prato cheio para montar copy depois. Então, ajudar a montar o tráfego, quais são as dores, né? Isso daí vai dar um aprendizado muito grande, mas não só para a venda, também para a entrega, também para você poder melhorar o produto como um todo. Pô, você tem uma série de alternativas. E aí, o meu produto não tem alternativa. Tem, o cliente pode não comprar. Todo produto tem alternativa, tá? O que te levou a escolher? O que te chamou a atenção? Você começa a pegar a ideia de diferencial. Pode ser que seja o diferencial do preço, tá? Tava mais barato. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com diferenciais que não sejam o preço. Sempre vai ter alguém disposto a trabalhar mais barato do que você, mas é uma possibilidade também. Você pega na visão do cliente, não na visão do seu time. Então, é literalmente pegar ali de quem está consumindo aquilo, né? Quais são as dificuldades que você teve na hora de consumir o produto ou serviço? Então, nenhum produto é um mar de rosas, principalmente produto novo. Tá? Leva tempo até as pessoas acostumarem, tem trancos e barrancos que você vai usar isso para melhorar a sua experiência de onboarding, seja serviço ou produto, a ideia é exatamente a mesma. E o que hoje você consegue fazer que não conseguia fazer antes? A famosa transformação. Ah, o meu produto é água, eu agora não estou mais com sede. Beleza, aí talvez esse modelo não faça tanto sentido. Mas é uma água com pH específico, a pessoa tinha azia, deixou de ter, sei lá. Aí você pega qual que é a famosa transformação, que, repito, esse aprendizado você vai replicar para todas as equipes. Até a equipe que está mais longe do cliente, sei lá, o jurídico. Eventualmente tem riscos que, quando você está falando com o cliente, você vai entender e vai alimentar o seu jurídico com essas ideias. O financeiro, para entender como facilitar a questão de pagamento, enfim, tá? Todas as equipes podem aprender quando você literalmente conversa com o seu cliente, tá? Então, simples, parece óbvio, pouca gente faz de forma literal. Conversar com o cliente de forma macro, todo mundo faz. Agora, conversar literalmente, você está entrevistando, está fazendo as perguntas, é um feijão com arroz que vai trazer muita ideia bacana e que são ideias aplicáveis, tá? Porque você está usando tanto alguém sênior quanto alguém júnior que está ali na operação.
Aí tem um pulo do gato, tá? Um disclaimer aí é que toda apresentação minha vai ter slide de bicho. Não tem como fugir disso. Então eu já começo com o primeiro aí, que é o pulo do gato. Mesmo que você tenha um volume muito grande de clientes, pô, tá o Cadu aqui, né? Cadê? A parte da Obabox, não dá para ele entrevistar todos os clientes. Impossível. Ele vai ter que rodar pesquisa para poder ter uma visão qualitativa ou quantitativa. Mas, além disso, se ele pegar uma amostra do cliente, pode ter certeza que, mesmo que não seja estatisticamente significante, ele vai aprender muito ideias de melhoria, tanto do produto em si, quanto do serviço, tempo de atendimento, por aí vai. Tá? Então, mesmo que você seja um B2C com milhões de clientes, rode reuniões também. Vai te dar uma visão muito mais profunda sobre como que você pode melhorar. Tá? E agora o pulo do tigre, né? Dei o pulo do gato, agora é o do tigre, é um negócio que é mais avançado ainda. Esse é um ótimo momento para você pedir indicações. Ah, Milor, mas eu tenho milhões de clientes, eu falo com um por semana. Mas essa indicação ela pode te ajudar, vai criando efeito boca a boca, porque a pessoa ela acabou de te dar um depoimento de como que o seu produto ou serviço está fazendo a vida dela melhor. Pede indicação que ela provavelmente vai estar muito propensa a fazer isso. Tá? Então, é uma forma bem bacana aí que você tem de, inclusive, eventualmente você vai ter um custo, né, de operacional, de ter que fazer essas entrevistas. Provavelmente até o aumento de faturamento da indicação ele já paga o negócio também. Então ele já dá uma eficiência bacana aí para você. Beleza? Falando agora de cultura. Parte de gente, ser humano. Não tem como fugir disso quando a gente está falando de levar a empresa para um próximo patamar. Primeira coisa que tem que ter, as suas ações elas falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Cultura não é o que está na parede. Cultura não é um PDF. Cultura não é o slide que você bota na palestra. Cultura é quando você vai embora da sala, como que o seu time se comporta. O seu time, ele faz questão de dar um bom atendimento para o cliente, ele de fato está querendo pensar em soluções inovadoras, ou quem traz ideias novas é taxado de maluco e fica receoso de dar ideias novas. Isso que é de fato a cultura, tá? Então, o exemplo que você, enquanto empreendedor, passa para o seu time é, de fato, como que a cultura vai se representar no seu dia a dia. E uma dica que até isso eu tinha falado já na aula sobre produtividade ali no G2, mas que eu faço questão de reforçar, tá? Que isso daqui é o pulo do leão, sei lá. Defina orçamentos de tempo para inovação. Porque como que eu faço para conciliar uma ideia nova, que eu não tenho a menor ideia de quando que vai trazer resultado, do meu dia a dia, que o pau está quebrando, eu tenho que apagar um monte de incêndio. Trava horários na agenda, de preferência cedo, tá? Porque durante o dia, o pau está quebrando, o cliente reclamando, deu problema na operação, tem um monte de coisa acontecendo. Eu, particularmente, gosto de dedicar as minhas ideias de inovação no começo do dia. Tá? Então, eventualmente, até antes do horário comercial. Mas tem que travar a reunião ou com você mesmo ou com o time para poder discutir as ideias relacionadas à inovação e que isso você aumenta muito a probabilidade delas acontecerem. Porque se for, eu vou pensar na inovação quando der, nunca vai dar. O dia a dia sempre vai chamar mais atenção, porque ele grita mais, ele é mais urgente e você vai ver resultado nele mais rápido. A chance de você priorizar uma ideia de inovação de forma natural é muito pequena. Agora, se você travar um horário para aquilo, é o orçamento que eu dediquei para aquilo. Tá? Então você vai... E tem o orçamento financeiro também, mas que, enfim, essa daí ela é mais trivial, não fiz questão de colocar. Outra coisa, permita erros, principalmente os inéditos. Tá? Então, se você tem um modelo em que a pessoa que traz uma ideia, ela toma uma porrada, isso não vai dar certo. Uma ideia nova, ela é um bebê, ela é frágil, ela precisa de um tempo para amadurecer. Então, tem um fator que o Google, inclusive, rodou uma pesquisa, que eu achei sensacional, que o Google, cheio de nerd, né, engenheiro e tal, os caras botaram na cabeça que gestores eram inúteis e foram rodar a pesquisa estatística. Não conseguiram provar que gestores eram inúteis. Eles tentaram. Pô, a galera do Google é inteligente, né? Então o gestor serve para alguma coisa. E dentro das características dos gestores que eles levantaram, porque também não é todo gestor que é igual, né? Você tem bons gestores e maus gestores. Os bons gestores, a característica mais importante para aumentar a performance do time era o que eles chamam de segurança psicológica.
Ou seja, a pessoa pode dar uma ideia, idiota ou não, e que ela não vai ser esculachada, né? Usando aí o termo carioca. O pessoal tem que se sentir seguro para poder discutir uma ideia, ou eventualmente o próprio gestor deu uma ideia, o pessoal poder perguntar, questionar, é você conseguir criar um ambiente em que é possível ter erros. Você não evolui se você não tiver erro. De preferência, os erros inéditos. Errar 4, 5, 10 vezes na mesma coisa, aí já passa um pouquinho, já vira negligência, né? Mas erros inéditos têm que ser, inclusive, estimulados. Desde que erros pequenos, né? Não vai também fazer uma aposta absurda que vai quebrar a empresa. Um erro pequeno ali é um orçamento que você destinou, que se aquilo der errado, está tudo bem, ninguém vai quebrar. Mas você consegue aprender com o processo. Isso daí tem muito a ver com cultura e, enquanto empreendedor, você tem esse papel de líder para garantir que o pessoal vai ter a segurança psicológica. Tá? Entrando agora na questão dos dados. Tá? Um monte de gente fala, eu sempre ouço, né, que falam que gestão por dados é tipo sexo de adolescente. Todo mundo fala que faz, todo mundo acha que o outro faz mais do que ele, chega na hora H, você vê que pouca gente realmente faz bem feito, né? Então, é isso que eu quero discutir. E quando a gente está falando de dados, eu gosto de pensar na métrica mais básica de todas, que é o faturamento. Aqui é um modelo B2B, mas a gente pode analisar outras formas, tá? Então, imagina o seguinte, o cliente mandou e-mail dia 30 de março. Oi, vendedor, gostei da proposta, vamos fechar. O famoso aceite verbal aí, né? Me manda o contrato para assinar na semana que vem. Eu acertei com a diretoria da gente começar em maio, o pagamento em 3 parcelas. O que acontece? Como que você contabiliza, né? Você quer botar um sistema de OKR, gestão de meta, quer botar governança? Porque o que acontece aqui? A proposta foi aceita em março, mas o contrato mesmo vai ser em abril. Só que o que acontece? O vendedor, ele recebeu esse e-mail, ele já deu como ganho no CRM. O vendedor não vai ficar esperando o contrato, ele já mandou bala ali para poder dizer que ele bateu a meta dele. Mas o contrato vai ser assinado em abril. Só que o início da entrega é maio e o final do pagamento é agosto. E aí? Então, é uma versão mais complexa do famoso caixa competência, né? Milor, eu tenho e-commerce, o cara compra na hora, já emite a nota automática, tá tudo certo. Beleza. Na sua meta, como é que você contabiliza cancelamento e estorno? Você vendeu, e aí você tem outro indicador para olhar estorno, você vai acompanhar vendas líquidas, como é que você vai fazer? Não tem muita resposta certa e errada, o que tem alinhamento entre as pessoas, tá? Contabilmente tem resposta certa, tá? Perante o governo, você vai ter ali uma questão certa. Gerencialmente, tem boas práticas, mas você pode ter múltiplas perspectivas sobre o mesmo dado. Então, tem que garantir que todo mundo que vai medir o indicador tenha a mesma memória de cálculo. Não adianta o financeiro dizer que a meta foi tal, o vendas falar que foi outra e o CEO apresentar para o conselho outra meta. Não adianta. Isso é muito comum acontecer, tá? E eu estou falando aí de vendas, né? A métrica mais básica de todas. Imagina quando você vai medir turnover. Turnover de estagiário, conta ou não conta? Turnover de quem pediu demissão, turnover de quem foi demitido. E quem estava no período de experiência, conta ou não conta? Não tem resposta certa. Tem critérios que você definiu junto com a galera. Mas se você não levar muito a sério a medição dos seus indicadores, eles não vão servir para nada. Porque vai vir um relatório que tem um número, outro relatório que dá outro. Na prática, você destrói a credibilidade do processo quando os dados não batem. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aí vem a pergunta, né? Tá bom. Qual que é o dado oficial? Na prática, não tem. Eu gosto sempre, falei que tinha bicho, né? Então, mais um bicho aí, que é o elefante. Então, para quem não conhece ainda essa história dos cegos e do elefante, é o seguinte. Lá na Índia, sei lá por que cargas d'água, um elefante estava na floresta e tinha um monte de cego na floresta também. Eles encontraram com o elefante, aí alguém que estava longe, o que vocês encontraram? O que estava na barriga, lá a gente encontrou um negócio que é tipo uma muralha aqui, né? Tipo um muro e tal, e tava pegando a barriga. O outro que estava na orelha falou, cara, barriga, você tá loucão. A gente achou tipo uma folha de árvore gigante. O que estava no marfim, cara, folha de árvore, vocês estão completamente malucos. O que a gente achou é tipo uma lança, é um negócio pontudo. Qual deles que está certo? Todos. Por quê? São perspectivas diferentes do mesmo problema. E quando a gente fala de dados e indicadores, você tem que ir nesse nível de detalhe. Achar que toda a sua equipe sabe como é que calcula o indicador é uma ingenuidade absurda, tá? Então tem que tomar muito cuidado para pessoas, inclusive sêniors,
não calcularem o número de uma forma diferente, né? Então, o Thiago, que trabalha com essa parte de gestão aí, deve... Eu aposto que uma parte enorme do que o pagamento que a galera dá para o Thiago é garantir que o número está sendo bem calculado. Já é uma parte gigante, que a gente acha que é fácil, mas não é. É que nem fazer um crepe em casa, né? Acha que é tranquilo. Chega na hora H, a gente sabe que tem algumas dificuldades que aparecem aí no meio do processo, né? Então, esse é um ponto que eu faço questão de deixar claro que não é óbvio, não é trivial. Tem que ser chato como que você vai, de fato, medir esses KPIs. E aí, o que acontece é que marketing está olhando para um lado, finanças para o outro, produto para o outro, operação. Então, tem que ter o papel da figura do CEO, do empreendedor, para poder direcionar qual que é o dado verdadeiro, qual que é a famosa fonte da verdade, né? Então, isso é um ponto super importante aqui quando a gente está falando de dados. E por que isso tem a ver com a implantação de ideias? Porque, idealmente, você implementa uma ideia e você mede se aquilo está dando resultado ou não. Mas se a sua medição ela não está funcionando, você fica no achismo. E aqui a gente não está falando de achismo, está falando de método. Tá bom? E aí, eu não achei ninguém que falou alguma coisa sobre o tema, então botei uma fonte minha, uma frase minha mesmo, que é: o erro mais comum da gestão é definir uma meta sem oficializar a fonte da verdade. Então é isso. Cancelamento das vendas, conta ou não conta? Beleza. E quem trabalha com garantia? Fraude, sei lá, ou então o cara paga parcelado e na terceira parcela ele para de pagar, tem inadimplência. Conta ou não conta? Turnover, conta ou não estagiário? NPS, mas aí você tem que ir lá e ignorar uma porcentagem que respondeu e que não era cliente de verdade, que estava testando o sistema. Sei lá, o ponto é, sempre tem complexidades para poder medir o número, tá? Então, uma coisa que aí eu aprendi, isso daí foi menos startup, mais o Jorge Paulo Lemann, tem coisa que não é opinião, é matemática. Matemática, ela tem que fechar a conta. Qual que é o melhor caminho, é melhor ser mais ágil, cultura, tudo isso é subjetivo. Matemática não. Então, quando você fala de dados, tem que garantir que a conta vai fechar no fim das contas. Beleza? E aí eu boto um exemplo, né, de como que a gente faz. Porque, por exemplo, aqui foi de um projeto que tinha que definir qual que era a definição de novos clientes. Novo cliente é novo cliente. Todo mundo sabe o que é novo cliente. É óbvio. É o cara que virou cliente agora e que é novo. Não era nesse caso. Por quê? Primeiro, eles não tinham CPF de toda a base. Tinham e-mail. Se uma pessoa tinha um e-mail antigamente, por exemplo, o meu era milorbonitão14@hotmail.com, em 1995. Agora, não é mais. Agora é milor@gpsgestão.com.br. Mas, como eu não tenho outra forma de identificar, eu vou ter que usar o e-mail. Consequentemente, eu sei que a minha medição é falha, mas é o que tem para hoje. Tem que colocar isso na memória de cálculo. Outra coisa, esse foi um projeto de 2019, a primeira compra foi em 2019 ou foi antes de 2016. Por quê? O foco aqui do novo cliente era ver o esforço comercial necessário para trazer o cara para dentro da base. Então, reter um cliente demanda menos esforço do que fazer uma nova venda. Agora, quem comprou há 3 anos atrás, o esforço vai ser tão grande quanto. Então, apesar do cara ser mais antigo, ele passava a contar como novo cliente, porque para esse modelo de negócio fazia sentido olhar o reengajamento. Então, olha o tamanho da célula, o número de... e outra coisa, compra cancelada exclui. Então, o cara comprou, mas cancelou, não entra como novo cliente. Não era o que interessava aí, tá? Então, olha o tamanho do parágrafo para uma coisa teoricamente óbvia, que é novos clientes. Não é tão óbvio assim. Se você vai levar a sério a sua gestão por indicadores, tem uma série de complexidades aí que você tem que garantir que vai acompanhar para, de fato, poder guiar decisões. Porque se você tem número que não bate, ele não vai ser levado a sério, você perde credibilidade no seu processo de gestão como um todo. Beleza? E aí, uma dica do milhão, eu aprendi numa mentoria com um dos fundadores do Doutor Consulta, que um bom indicador, ele não depende só de você. Se depende de você, é tarefa. Ou seja, Milor, eu tenho uma meta de lançar a nova loja virtual. Não. Lançar a loja virtual depende de você e do seu time. Você tem uma meta de, a partir da nova loja virtual, aumentar a sua taxa de conversão em X%. Beleza. Aí você tem. Mas é o primeiro projeto, eu quero lançar a loja virtual. Beleza, então a sua meta é fazer R$1 de faturamento.
Porque para R$ 1 de faturamento, você teve que ter a loja pronta. Mas ter a loja pronta não é uma meta. É um plano, é uma ação, é uma iniciativa, é um projeto. Você chama do que você quiser, mas não chama de meta. Meta, ela vem do comportamento do cliente. Quando o cliente, por exemplo, paga, aí é um comportamento que vem dele. Tá? Então, não pode depender da empresa. Um indicador só move o ponteiro, só conta o dado a partir de algum comportamento do cliente. Então, pesquisa de satisfação. Minha meta é fazer uma pesquisa de NPS. Não. Sua meta é ter o mínimo de tantas respostas, que você precisa ter um certo volume para o NPS valer, com o NPS de acima de tanto. Aí, beleza. Você tem até, no caso, 2 metas aí, né? Porque fica um indicador um pouco mais complexo, mas, enfim, você tem que olhar isso, tá? Então, um indicador que é simplesmente interno tende a não ser uma boa meta. Exceto, tipo, métricas de RH, tipo turnover. Mas mesmo assim, vamos considerar que o cliente não, o colaborador, ele ficar na empresa é um comportamento dele. Então, a retenção, no caso, né, ao contrário do turnover, tem a ver com ele. Lançar a pesquisa de clima. Não. Resultado da pesquisa de clima pode ser um KPI. Porque depende, no caso do cliente interno, mas é do cliente. Ele não é um projeto que você simplesmente toca sozinho. Beleza? Então, isso relacionado à parte de dados. E uma armadilha que tem que tomar muito cuidado é essa avalanche de dados. Você entra no Facebook, entra no Google Analytics, entra no ERP, o que vai ter de relatório é uma coisa impressionante. Um monte de informação que você não usa para nada, tá? Então, toma muito cuidado, começa bem pequenininho, tá? Pergunta para o Thiago, o que é realmente importante? Ele vai te mandar ignorar uma porrada de coisas e aí você começa com isso, garante que aquela análise está sólida, só depois você vai desdobrando, mas começa de forma mais macro, de forma mais agrupada. Começar medindo absolutamente tudo é pedir para o seu modelo de dados ser ignorado durante a empresa, tá bom? E uma recomendação que eu dou, principalmente no início, né, quando você ainda não está com tanta maturidade, é ter metas globais. Então, basicamente, o que é? Todo mundo aponta para a mesma direção, tem que bater a mesma meta. A meta é da empresa, a meta não é individual. Aí vem a pergunta, né? Pô, é meritocracia. Então, vamos lá. Eu adoro a parte de expectativa e realidade, né? Meritocracia via metas ou OKRs individuais. Qual que é a expectativa? Responsabilidade é claríssima. Está muito óbvio onde termina marketing, começa vendas, onde tem sucesso do cliente, onde é tecnologia. Beleza. As metas são bem calibradas. Então, o cara que bateu 98% no marketing, no RH, o grau de justiça foi exatamente o mesmo e tal. Todo mundo mede seus indicadores. Beleza. Gestores são justos, né, como eu comentei, tem a ver com a meta calibrada. Qual que é a realidade? Vamos falar agora, parar de falar do bonito, vamos falar da vida real. Alvo ao tiro. Principalmente quando atrela bônus. Em vez de ser um tiro ao alvo, né, então eu tenho um alvo, eu atiro. Não. Eu atirei, aí eu vejo se bateu o alvo ou não. Eu já vi isso acontecer, pessoal. Precisa pagar bônus, então precisa calcular a meta estava mal definida, chega na hora H, eu acho que você atingiu 95%. Cara, que sistema porco de metas é esse, né? Tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, soma das metas individuais menor do que a meta da área, isso eu já vi. Equipe de vendas, né, B2B, vamos dar autonomia para o time, vamos empoderar a galera. Vamos lá, cada vendedor define sua meta. A somatória da meta dos vendedores não dá a meta da empresa. Como é que faz? Não dá. A meta pode ser maior do que a global, que aí você está com uma margem. Menor não tem como. Todo mundo bater a meta embaixo e não bater em cima, não tem a menor condição, né? Outra coisa, vamos lá, análise aqui de mini case. A meta era 99%, o realizado foi 95%. O atingimento para poder calcular o bônus, eventualmente, ele foi 95,96, né? Então 95 sobre 99 ali vai dar esse resultado, ou foi 0? Por exemplo, se for uma meta de tecnologia, que é o tempo em que o servidor fica no ar, 95, o diretor de tecnologia tem que ser demitido, é um número péssimo. 97, ele já começa a ficar com o emprego dele correndo risco, né? Então teria que ser 0. Eventualmente é 99% de satisfação. 95 está bacana. Aí você já gera uma nova complexidade para calcular aquele percentual por causa do bônus. Então é outro problema que tem aí no dia a dia, que na teoria você acha que não vai rolar. Outra coisa, o cara do marketing bateu 97%, do RH bateu 97%. Eles vão ganhar exatamente o mesmo bônus. Eu estou sendo justo?
Provavelmente não. Essas métricas sempre têm um efeito subjetivo que não tem como fugir, tá? Veja bem para tudo que é lado. Isso é que eu fico puto. Na hora de pagar o bônus, mas veja bem, é porque mudou, eu não sei o quê, o combinado. Muito cuidado com essa parte das metas individuais. É uma baita de uma armadilha, beleza? E aí, meu ponto é que a gente, quando coloca meta individual e que atrela sua remuneração variável, a gente tem uma ilusão de objetividade. Porque o output ele pode ser calculado por uma planilha, né? Então, a saída do processo. Mas a entrada, qual que é a meta, qual que é o peso, qual que é o critério que você vai dar para cada um, isso daí não tem como ser completamente objetivo. Tem o fator subjetividade, é impossível fugir disso. E quando a gente está falando de inovação, mais difícil ainda. Milor, você não sugere botar meta para inovação? Eu sugiro. Tem que colocar meta, aliás, colocar indicadores previstos para tudo. Agora, não colocar uma meta principalmente ligada a bônus, tá? Isso daí é pedir para o pessoal ficar com uma cultura de jogar para baixo a meta, ficar negociando, dá um puta no trabalho e tende a não valer a pena. Aí uma dica do milhão para fazer com que os KPIs sejam mais adotados na rotina, usa na reunião. Então, tipo, qual que é o segredo para vendedor atualizar CRM? A reunião, você bota o CRM na tela, fala, Zezinho, por que você não entrou em contato com o cliente tal? Porque está vermelho aqui. Eu entrei, só não atualizei no CRM. Tá bom, então todo mundo cruza aqui o braço enquanto você atualiza. Porque o que interessa, a fonte da verdade é o CRM. Primeira reunião, o cara vai deixar desatualizado. Segunda, talvez uma outra coisa. Terceira reunião, todo mundo vai chegar com o negócio de show de bola. Agora, não pode desistir de usar o dado, porque nas primeiras reuniões o dado vai estar ruim. Então, tem que pedir para o financeiro trocar, tem que acertar, o relatório está errado. Beleza. Vai usando os KPIs como forma de tomar decisão na reunião, até que os dados estejam consistentes. Se você largar no meio, aí que o pessoal não vai atualizar de jeito nenhum. Consequentemente, vai matar a sua visão mais científica do que está acontecendo dentro da empresa. Vamos falar agora de agilidade, né? Uma parte bacana aí também. Então, outra dica que eu dou, que a galera adora, geralmente o pessoal tira print desse slide, é que a gente pensa em planejamento como uma coisa única e estática. Então, assim, Milô, você é a favor de ter planejamento de 5 anos? Sou. Porra, mas 5 anos eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas é assim, para 3 meses, é tipo, isso daqui o pessoal fala que é igual o roteiro do Game of Thrones, né? Então, a temporada ali de 1 a 4 é um nível de detalhamento, tudo amarradinho. Meio da quinta, você já desliza um pouquinho. Sexta, já... E a sétima é totalmente avacalhada, né? Então, eu sou a favor disso para você ter camadas do seu planejamento. 3 meses, vamos lá, tá tipo da primeira à 4ª temporada. 6, já tá mais ali para a 5ª. 1 ano, 6ª temporada. 5 anos, cara, deixa claro que é um cavalo, para a gente ter uma noção da perspectiva que aquilo vai ser. Então, eu bato o olho, eu sei que é um cavalo, mas o nível de detalhamento eu não preciso me preocupar daqui a pouco. Eu não me preocupo com o longo prazo. Detalhamento eu foco no curto prazo e conforme eu vou evoluindo, eu vou refinando o meu plano, tá? Então, pelo menos para começar, vai ali na linha do Game of Thrones. Foca no curtíssimo prazo, você tem maior controle, o resto deixa claro que é um cavalo, mas não precisa ter todo esse nível ali de profundidade, tá? E aí, eu gosto muito dessa frase de Steve Jobs, né? Começa pequeno, mas sonha grande, e pega coisas simples no começo. Eu quero ter um puta do modelo baseado em metas, eu quero botar a Ambev aqui no meio e tal. A própria Ambev, para inovação, as metas são diferentes, tá? Então, eles têm lá os EX Ventures, é outra pegada, tá? Começa pequenininho, só depois vai evoluindo. Então, garante que o indicador está sendo bem medido, depois você vê como transformar ele em meta, quanto mais para pagar bônus, tá? Então, esse é um ponto super importante da gente falar. E relacionado à execução, outra analogia que eu gosto demais é do farol do carro. Então, assim, você vai ter que fazer uma viagem de São Paulo para BH de carro. Eu não sei de nenhum carro que o farol vai iluminar o caminho inteiro. Não dá. Mas ele mostra ali 100, 200 metros, aí você avança um pouquinho. Avançou um pouquinho, você vai ter clareza dos próximos 100, 200 metros. E aí você vai evoluindo. Então, quando eu falei do planejamento, que ele é detalhado no curto prazo, é isso. É onde o farol está iluminando. Percorre esse planejamento, você vai aprender com a vida real, e aí você pode montar um novo planejamento, que são os próximos metros, tá? Então, é uma pegada que pode te ajudar bastante aí. E um ponto importante de execução. Para cada iniciativa, plano de ação, projeto, seja lá como você quiser chamar, ter pelo menos uma tarefa com prazo.
Milor, mas eu não sei quando que eu vou olhar para esse projeto e tal, ele está mega aberto. Beleza, sabe o que pode ser a sua tarefa com prazo? Opa, ela pode ser um lembrete de quando que você vai olhar para aquilo de novo, né? Porque uma coisa que eu gosto de trazer, inclusive é irônico, porque eu esqueci o slide que fala sobre amnésia, né? A maior inimiga da execução do empreendedor é a amnésia. Então, ele teve uma ideia muito boa, veio ali naquela inspiração do Coldplay, mas não dá para executar agora. Aí ele esquece dela, ela fica na gaveta. Então, o que você pode fazer? Bota que a tarefa é reavaliar a prioridade. Então, tipo assim, eu tenho uma ideia agora que eu não tenho a menor condição de executar no momento. Eu vou lá no meu Asana, daqui a 3 meses, e boto. Essa ideia ainda faz sentido? Grande parte das ideias, depois de 3 meses, você vê que era uma ideia idiota. Aí você vai lá e descarta. Algumas são muito boas, e aí você reavalia e segue em frente. Então, mesmo que você não possa trabalhar na ideia no curto prazo, joga para frente, bota um lembretezinho na agenda e aquilo ali vai te lembrar, você reavalia se a ideia faz sentido ou não. Se fizer sentido, você se aprofunda nela. Se não fizer, você descarta. Se fizer mais ou menos, você joga para frente também, desde que tenha um prazo e você consiga ter essa clareza de quando que você vai repensar aquela iniciativa. Beleza? E aí um ponto que inovar não é projeto. As pessoas pensam em inovação. Eu tenho aqui um projeto de inovação. Você está fadado ao fracasso. Inovar é processo. É ver o que deu certo e reforça. Ver o que deu errado, cria uma nova ideia. Bota mais Coldplay na cabeça e tenta descobrir ali o que funcionou. Então, é contínuo. Não é começo, meio e fim. Então, isso é super importante. Você não inovou. Você está inovando sempre. Essa que é a mentalidade aí que a gente tem que trazer. Beleza? Então, como eu sou preparado, tem vezes que o pessoal está meio tímido, eu já trouxe dúvidas e já vou responder aqui mesmo, tá? Então, trazer algumas. Como que eu dedico tempo para inovação? Como eu tinha falado, tem que ter uma pessoa sênior que vai dedicar uma parte relevante do tempo dela para a inovação. Milor, mas eu vou botar uma pessoa sênior do meu time para um negócio que eu não sei se vai dar em nada? Então, com uma pessoa sênior é arriscado. Com uma pessoa júnior que não tem uma puta ideia do seu mercado, não tem uma puta ideia do seu negócio, é certeza que aquela inovação vai dar errado. Então, ter alguém sênior é uma aposta que você faz que tem chance de dar certo. Delegar inovação para o estagiário é pedir para aquele negócio não dar em absolutamente nada. Porque inovar demanda muito conhecimento sobre o cliente, sobre as dores, sobre o mercado. Tá? Então, para dedicar tempo, coloca gente sênior e você vai estar sacrificando um pouco do seu modelo de negócio atual. Faz parte, a vida é assim. Ficar parado é mais arriscado do que você tentar alguma coisa nova. E se o meu time não for criativo? Tá? Então, eu até errei ali no slide. Mesmo se o meu time não trouxer boas ideias, né? Tem um não faltando. Aumente o número de entrevistas com o cliente. Se o seu time não está trazendo boas ideias, a única certeza que eu tenho é que ele não está conversando o suficiente com o cliente. Quando você conversa literalmente com o cliente, as ideias vêm naturalmente. Não tem como não vir. O cliente vai falar de coisas que estão boas e que você vai pensar em como que dá para ficar ainda melhor, e vai falar do que está errado que você vai ver como melhorar. Então, esse é o segredo, digamos assim. Meu time não está trazendo ideia, bota para falar com o cliente, que você vai ver que as ideias vão passar a vir. Não é só trocar ideia, né? E aí, como é que você assistiu o Campeonato Brasileiro? Não. Tem aquela estrutura ali de perguntas que eu tinha comentado. Tem um processo para você poder extrair as melhores ideias. Ferramenta para fazer gestão de inovação. É Trello, é Gira, é Asana, é Monday. O que é? Qualquer uma. Pessoal, ferramenta, eu sempre gosto de trazer a ideia de que é tipo... O Cristiano Ronaldo, ele foi o melhor do mundo porque usava Nike ou porque usava Adidas? Não, chega um ponto que as ferramentas elas já têm um certo nível de performance. Agora, você tem que dominar os fundamentos. Não adianta pegar a chuteira do Cristiano Ronaldo e botar em mim e achar que eu vou fazer gol. Não vou. Então, a ferramenta, ela é ali a cereja do bolo. Óbvio, o Cristiano Ronaldo de chinelo contra o Messi de chuteira, o Messi vai ganhar. Mas chega um certo nível ali que é todo muito parecido. Você tem que dominar o básico, entender o fundamento daquilo. Com o fundamento, qualquer ferramenta pode funcionar. Tá? E qual que é o momento para desistir da ideia? Né? A famosa persistência versus insistência. Eu até poderia dar uma versão mais filosófica, mas a que eu particularmente gosto, a visão mais técnica, é o seguinte. Toda inovação, você vai ter que ter algum tipo de funil. Porque inovação ela só é boa se, no fim das contas, o cliente valoriza aquilo e tal. Vai ter um funil. Dentro do funil, identifica o gargalo. Se o gargalo estiver no começo do funil, provavelmente a ideia é ruim. Se tiver lá no final,
Aí, pô, peraí, porque tem otimização, a galera tá engajando no tema, né? Então, eu tenho até um cliente de consultoria que os caras tinham gasto 2 anos fazendo um puta de um software complexo, otimização, gestão de servidor e tal. E os caras, pô, e como que eu faço para ver se tem demanda? Eu falei, cara, faz uma palestra sobre o tema. Junta 20 empresas em São Paulo, paga o pão de queijo, arranja um pão de queijo show de bola e vê se a galera vai na palestra. Ele falou, cara, eu não tenho a menor ideia de como que eu boto... E a palestra sobre o tema, né, obviamente. Cara, não tenho a menor ideia de como é que eu boto 20 empresas numa sala em São Paulo. Falei, tá, então peraí. Você não consegue botar 20 empresas para ouvir sobre o tema numa sala que tem pão de queijo de graça e você acha que você vai vender o seu software de $1.000 por mês. E você, no seu plano de negócio, está que você vai ganhar 1.000 clientes. Então é isso. Você realmente acha que é mais fácil vender 1.000 licenças de $1.000 do que ter 20 empresas numa sala com pão de queijo de graça? Aí o cara, é verdade, né? Então, assim, se você não consegue botar a galera numa sala para ouvir aquilo com pão de queijo de graça, aquilo é muito topo do funil. Provavelmente a ideia é ruim, não faz sentido você investir nela. Agora, a galera vai no pão de queijo, elogia a palestra, pede test drive, pede proposta, chega no final, não está comprando de fato, provavelmente vale a pena você insistir e refinar aquela ideia, porque ela está tendo sinal de demanda. Agora, se não está tendo demanda no começo do funil, dificilmente vai valer a pena você investir naquilo. Ter um produto melhor não é o que vai fazer o negócio dar certo. Beleza? Então, agora essas eram as dúvidas principais que eu trouxe. Momento aí de trocar ideia com vocês e escolher entre a pílula, né? A vermelha do Canvas bonitinho, Codeplay, ou a azul aí da vida real. Ou possivelmente eu errei a referência do Matrix, mas o que importa é isso. Vamos falar aqui de vida real, como que a gente bota essas ideias em prática. Agora é o momento da gente trocar ideia. Pô, show demais, hein, Milon? Começamos aí com o pé direito, a tal da anti-escola. Bom, alguns hábitos não vão ser perdidos. O hábito de votar na aula, por favor. Então, pessoal, coloquei um formezinho lá. Votem, né, no sentido de dar nota, feedback, né, porque G2 virou anti-escola que a gente parou. A gente continua sendo um projeto que é feito com vocês, né? E, cara, essa questão da inovação, eu falo muito com os meus clientes, né? Eu falo que quando separa com uma inovação, um projeto novo, um curso novo, enfim, e eu falo que a linha da teimosia com a resiliência é muito tênue. Quando você não tem o negócio principal que está te dando muita grana, você tem que ser resiliente e ponto, né? Você tem que fazer até dar certo. O problema é quando sua empresa começa a crescer, você começa a ter um custo de oportunidade e o ser resiliente vira teimosia, você começa a criar o que eu chamo de garfos, são projetos gordos, né, que ficam sugando o projeto principal. E aí, eu vou elaborando para chegar na pergunta, eu uso uma técnica chamada critério de morte. O que é isso? Cara, o que esse projeto tem que avançar nesse próximo mês ou trimestre para que eu não mate ele? E não necessariamente é financeiro. Cara, eu entrevistei 10 pessoas e 8 falaram que tem esse problema. Eu criei um protótipo e 100 pessoas se inscreveram na landing page, né? Eu uso muito isso. Eu queria dizer o seguinte, cara, se eu uso o critério de morte, como é que você define que vai matar um projeto nessa parte de inovação? Exatamente isso. Tá? Então, você vai colocando mini progressos e aí o que rola, tá? É que eu não sou tão literal, tipo, eu botei que era 8, deu 7, eu vou matar automaticamente, tá? Então, eu coloco indicadores ali parciais e eu tento entender se foi um problema de mercado, ou seja, de público-alvo, foi um problema de oferta, então o produto ele não faz sentido, ou foi incompetência minha em explicar. Então, e aí, mesmo dentro de mercado, pode ser que eu tenha traído as pessoas erradas, tá? Então, acho que vale você ir mexendo nas variáveis. Agora, para mim, qual que é o ponto? Eu boto no macro quantidade de grana que eu posso perder, que vai a zero. Então, eu gosto muito da ideia de aposta assimétrica, né? Então, tipo, sei lá, a própria escola, né? Você usou esse argumento para me botar para dentro aqui. No máximo, eu perco a grana. Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, eu mudo completamente meu negócio e ganho milhões. Aí eu fico,
correr o risco de perder essa grana ou poder ganhar milhões, cara, me parece fazer sentido essa aposta, né? Agora, se eu perder tudo, aí eu vou avaliando. Faz sentido rodar um novo teste, dependendo do aprendizado que eu tive, ou não. Morreu, acabou, entendeu? Agora, isso daí vai depender muito de caso a caso, né? Mas a ideia dos critérios, eu sou completamente a favor. Top. Pessoal, perguntas? Eu tenho uma. Ô Milor, meu nome é Rômulo, eu sou um dos sócios do MaxBot, que é uma plataforma de atendimento por WhatsApp, e a gente está participando de um programa de internacionalização do Sebrae, e a gente escolheu alguns países daqui da América Latina para poder fazer esse processo. Só que a gente ainda nem fez a adequação da plataforma, porque a gente quer analisar para ver se vai ter fit mesmo com o que a gente está fazendo, né? Para não torrar dinheiro traduzindo tudo, criando meios de pagamento e tudo mais. E daí a minha ideia é rodar uma landing page no Chile. A gente escolheu o primeiro país como sendo o Chile, por causa de quantidade de usuários de WhatsApp entre os países da América Latina mesmo. E daí eu queria uma ideia do que eu poderia analisar na hora que eu estiver coletando esses dados dele, para eu poder ver se compensa ou não fazer um investimento naquele país, entendeu? E você pode avaliar, por exemplo, qual que é, se você lançar essa landing page no Brasil, que já está mais validado, qual que é a métrica dela? Aí você vê se a do Chile é parecida ou se é muito diferente. Aí você já começa a ter uma ideia da demanda, tá? Então, e também é o que eu falei, entrevista. Cara, pega meia dúzia de pessoas e conversa literalmente com elas, sabe? O pessoal tem essa parada de querer ganhar escala de forma muito prematura. Cara, seu foco é conseguir um cliente, depois 10, depois 100, depois 1.000 e por aí vai, tá? Se você já quiser, tipo, entrar com 100, 1.000 clientes, isso tende a queimar o projeto muito cedo, porque tem um monte de nuance, tem um monte de detalhes ali no meio. Mas como é um projeto que você já tem uma certa validação no mercado brasileiro, você testa parecido ali, testa pedaços dele e vê se o engajamento, ele naturalmente tende a ser menor. Se for muito menor, você vê, pô, aqui a conta não vai fechar, aí beleza, você vai ter que reavaliar. Se for um pouquinho menor, pô, bacana, tá fazendo sentido, entendeu? Então eu iria nessa linha, de pegar o que já funciona e replicar. Show, massa. Valeu. Lembrando que o cara levava os números por Jorge Paulo Lemann, né? Então, acho que quem tiver perguntas aí é o momento, galera. Era só como resenha. E só um parênteses, antes de você fazer a pergunta, só um parênteses. Não sei nem se eu vou saber fazer, mas eu vou tentar. Só para te interromper, Josi. Pessoal, lembrando uma coisa, o sistema de mentoria já está funcionando. Então, por exemplo, cara, você está lá com o planejamento feito, está com a puta dificuldade em executar, em montar o seu calendário e colocar isso na prática. Me chama, ou chama o Milor lá, me avisa, né, que a gente está criando um sistema, tá, de mentoria, vai ser tudo online. Hoje eu fiz a mentoria com o João, fiz a primeira mentoria com o João. Então, assim, o sistema já está valendo, tá? E a ideia é o seguinte, cara, vi essa aula, putz, quero saber como é que eu passo isso para o meu time. Velho, chama o Milor, marca uma mentoria, tá? A ideia é que a gente pegue esses conceitos que estão sendo ensinados aqui e a gente tenha a facilidade de colocar na prática, tendo um cara que domina o assunto, tá? Pode ir lá, Josi. O Milor já está fazendo parte, então, do grupo? Ele não é uma palestrante... Ah, tá. Não tinha Todo entendido. mundo aqui está fazendo parte. Quando for convidado, a gente avisa. Ah, eu entendi que ele era um convidado, porque eu não lembrava. Ô, Milor, o seguinte, eu sou sócia do Super Poker, que é um grupo de mídia e eventos em poker, né? Então, eu tenho clientes B2B, e são grandes plataformas de jogos no Brasil, né, que estão no exterior e atuando no Brasil. Esses são meus clientes. E a minha audiência, que é o produto que eu vendo para eles, né, a audiência. E agora a gente vai expandir, porque muitos deles foram para apostas esportivas. Então, o poker não é mais a nossa única
o nosso único jogo de trabalho, e a gente está sendo meio que impulsionado a partir para um desenvolvimento de um mercado novo para nós, né? Que é o mercado de betting. E aí a gente está justamente no começo desse planejamento de um produto novo, que é, né, uma espécie de um fantasy para o público, né? Nós estamos em desenvolvimento do produto fantasy. Só que eu estou mais responsável pela parte do planejamento geral da empresa e o relacionamento entre as áreas. Cara, eu não sei nem começar a fazer um planejamento, porque a gente tem a intenção de que esse negócio seja vendido em 2 anos. Esse é o negócio, né, o grande negócio. E lá na frente, como os meus sócios eles são muito do mercado de jogos, eles já têm ideias pré-concebidas de quanto vale o negócio, deve valer o negócio daqui 2 anos e meio. Nós estamos muito a par da regulamentação, mas eu sou a pessoa que tem que trazer essa cabeça deles, do insight deles, que eles têm muito apurado isso, de game, para o planejamento em si e fazer a empresa andar, entendeu? Então, eu estou justamente nesse momento, né? Como que eu vou pegar um valuation que se pretende para daqui 2 anos e meio e trazer trazer em metas aí, tipo, foi genial que você falou desse negócio do cavalo, né? Ficou muito, nossa, ficou bem claro. É o cavalo geral, porque eu já estava pensando em trazer dados, e eu estou esbarrando logo nisso, dados de lá do cavalo inteiro, para daqui 2 anos e meio, e trazendo para trás, para o nosso dia hoje. E aí, assim, e não existe, você não conseguir encontrar dados de mercado suficiente para fazer esse planejamento para trás, assim, sabe? Né? Né? O que eu faço? Lanço o produto, porque o produto fica pronto em novembro, e a gente vai começar a fazer teste de adesão, tal, né? E aí eu estou até pensando em lançar, e a partir do que lançar, começar a fazer um planejamento, entendeu? Vamos lá. Geralmente, assim, a gente tinha que definir meta ali, até por isso que me traumatizou um pouco, né? Desde do CEO até o estagiário estava dentro do meu projeto. E o que eu vi lá? A gente contou com muito apoio da Falcone, e assim, qual que é a melhor forma de você definir uma meta? A partir do histórico. Quando não tem histórico, qual que é a segunda melhor forma? Tentar pegar um benchmark. Então, alguém que fez no exterior, se acompanhar a curva de crescimento, fazer uma estimativa do tamanho do mercado e tal. Qual que é a terceira melhor forma de definir uma meta? Você tira da cartola, no curto prazo, mede e vê se aquilo está fazendo sentido. Então, assim, tirar da cartola os 2 anos inteiros é complicado. Mas você pode tirar da cartola como que vai ser o primeiro mês. Aí, no primeiro mês, você vai ter um número que é meio aleatório mesmo, mas tudo bem, só para ter um cheiro. No segundo mês, você já vai ter dado real. Aí você vai acompanhando se aquilo está fazendo sentido ou não, tá? Então, caso você tenha que definir números para produtos novos, vai chegar... O pessoal vai falar que não, que tem técnica, tem o livro, How to Measure and Think. Em algum momento, eles vão tirar da cartola. Tá? Então, assim, eu tô convencido já, depois de 11 anos, acompanhando estimativa e projeção financeira, vai chegar um momento que vai bater o desespero e vai tirar da cartola. Desde que... Agora, não é errado tirar da cartola, desde que você faça um planejamento para atualizar rápido tá, a cartola. Então, botou o número, está completamente errado, mês seguinte você já tira da cartola de novo a partir do aprendizado que você teve no primeiro. Tá? Então, eu iria nessa linha. Ver se tem algum benchmark mais de mercado, ou, sei lá, geralmente o mercado americano ou talvez chinês esteja na frente, né? Não sei especificamente dessa parte, ver se tem algum tipo de curva de crescimento, compara com população, não sei. Segunda possibilidade, aliás, a primeira, né? Ver o crescimento de vocês, tipo, toda vez que eu lanço um jogo, independente de qual que é o jogo, ele tem mais ou menos essa curva. Beleza, é um benchmark interno. Segundo, benchmark externo. Terceiro, é a cartola, desde que você atualize rápido. Saiba que vai estar errado no começo, e aí você vai refinando esse número. Então, não é uma resposta sexy, mas é uma possibilidade. Sim, mas não é uma coisa, então, super, hiper amadora, então, porque a gente tinha pensado mesmo em deixar o primeiro mês rodar e ver o que acontece, né?
Então, isso Não, mas assim, é o que se faz. eu particularmente, eu teria uma meta já desde o primeiro mês, tá? Porque ele te ajuda a definir premissa. Então, quanto que você acha que vai ser conversão de landing page, quanto do pessoal que se inscreveu, que de fato usou, qual que vai ser a frequência de uso, se o pessoal está logando todo dia ou se está logando 2 vezes por semana, qual que é o percentual que fez o cadastro e que foi embora, nunca mais voltou. Tem uma série de premissas que, mesmo que o número esteja errado, o fato de você definir, ele te ajuda a entender como é que o negócio para de pé. Aí você vai sabendo onde que está o problema. Talvez o problema esteja em todas as etapas, mas mesmo assim, mesmo que você esteja errado em todas, vai ter etapas que você vai ter errado de forma grosseira, vai ter etapas que você vai ter errado só um pouco. Onde você errou só um pouco, mantém aquele processo, tira energia daquilo. Foca onde você errou de forma grosseira, vê se é viável aquilo parar de pé ou não, tá? Então, eu não sei se o Thiago tem alguma técnica mais rebuscada, tá? Mas o que eu entendo é que, quando chega na hora da inovação, no fim das contas, tem que ir no chutômetro, sim. Não tem jeito, vai nessa linha. O que a gente faz é, eu vou para o final e quebro o final tirando da minha cartola, né? Como o Milor disse. Então, por exemplo, a gente tem uma meta na escola de fazer 1.000 alunos no ano que vem. Eu tenho que fazer mais ou menos 80 por mês, né? É óbvio que não vai ser 80 por mês, não vai ser linear. Provavelmente eu vou começar com 20, 30, 40, depois eu vou fazer 160, né? O que acontece geralmente é isso. Então, a primeira coisa que você pensa é isso. A segunda coisa é, a gente fez um lançamento na escola, a gente não tinha ideia de quanto ia vender, não tinha ideia, né? A gente fez um lançamento diferente, fez tudo muito diferente, a gente imaginava que ia vender uns 20, por sinal, vendeu os 20. Agora, o que a gente está pensando é como é que a gente vai fazer a meta de tráfego frio, ou seja, como é que a gente vai botar pessoas para dentro. Cara, é um belíssimo de um chute. E aí a gente trabalha de duas formas. A primeira é, eu tenho que bater 80 por mês para bater a meta de 2021. É plausível? Eu não sei ainda. Então, eu começo devagar. Vou começar no primeiro mês, provavelmente com uma meta de 8, de 10. Na segunda, eu vou para 14. Então, assim, eu estou preocupado em validar primeiro para depois escalar. Então, as primeiras metas não são de escala, são de validação. Então, se eu conseguir vender no mês 6 antescolas, gastando R$2.000 por aluno, cara, eu validei. Minha meta do mês seguinte é fazer 20, é escalar isso. Então, o que eu vejo que é o grande erro da inovação e de um projeto que você está perdido é que você inverte a ordem das coisas. Então, você busca escalar o que deveria ser validado. E métrica de validação é muito mais fácil do que métrica de escala. Então, basicamente, o que eu faria, Josi, vocês estão pensando em vender daqui a 2 anos. O valuation vai depender do número de clientes ativos. Quantos clientes ativos tem que ter daqui a 2 anos? E aí você faz um desenho de como é que você vai conseguir esse cliente. É 10 minutos de brincadeira, porque é o cavalo mal feito. Testa o primeiro mês para ver se bate. Eu partiria daí. E aí eu reforço que o ponto principal é, sabendo que você está tirando da cartola, tem que toda hora olhar para o número. Então você... Porque simplesmente tirar da cartola, daqui a 6 meses eu vejo? Não. Aí você vai estar muito distante. Mas, tipo, vamos ver, primeira semana ali, tá próximo ou não tá? E aí você vai acompanhando, sabe? Então, você estar próximo do número faz mais diferença do que acertar ele de primeira. Show. E ajustando, porque se a gente vende 50 antes de escola no Clube G2, nossa estratégia seria diferente. Se a gente vende 5, também seria diferente. Então, isso que o Milor falou você vai aprendendo em cada etapa e vai se ajustando com o seu aprendizado. Esse é o segredo da inovação. O Sérgio perguntou de indicação de livro. Aí, Sérgio, qual que é o ponto? Você perguntou de livro de gestão, né? Você quer uma gestão de dia a dia, rotina, ou gestão de inovação? Ou os dois? Gestão de dia a dia, beleza. Então, a recomendação é simples, direta, e nem sei qual que é o segundo que eu recomendaria nessa linha. É um livro que chama High Output Management, de um cara que chama Andy Grove. Estou jogando aqui. Ele foi CEO da Intel, e o pessoal conhece o OKR por causa do Google, por causa do Spotify e tal, mas o cara usava a ideia do OKR, de uma metodologia mais ágil de gestão de indicadores,
na Intel nos anos 70, tá? Então, ele que é o cara, gestão de dia a dia mais tradicional, High Output Management, vai na fé, nem precisa pensar qual que é a segunda. É o High Output Management primeiro. Ô, Milor, Opa, e aí, tudo bem, cara? Beleza? tudo ótimo. Bacana te ver por aqui, cara. Ah, imagina, cara. Uma honra estar aqui com vocês. Cara, muito legal aí, viu, a apresentação. Parabéns aí pelo conteúdo. Eu sou apaixonado aí com gestão, cara. Se pudesse ficar falando o dia inteiro de gestão, eu falava. E aí, cara, até dando sequência aí na questão do Andy Grove, ele mesmo tem aquela Grove's Law, né, que ele fala, né, que uma empresa provavelmente ela vai chegar num momento que ela vai ter que ter uma estrutura organizacional híbrida, né, aonde ele vai ter uma estrutura funcional, mas também uma estrutura focada por missão, né? E eu percebo, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente vem de uma realidade praticamente de empresa de estrutura organizacional funcional, e nos últimos anos, aí, principalmente por causa das startups, né, toda essa movimentação, a gente começa a olhar também orientado por missão. Eu estou passando por um período lá bem interessante, onde a gente tem até conseguido mesclar bem, está caminhando bem, mas a minha pergunta mais eu queria que você me contasse um pouquinho dessa percepção que você tem, né? Como você tem passado em várias empresas aí, como que você tem visto esse mix aí entre estruturas focadas por missão, funcionais, sistema híbrido, mais um overview mesmo. Beleza. Bom, então, de primeiro explicar, né, para a galera o que é essa parte do missão e funcional. É assim, você pode ter, imagina uma Unilever, tá? A Unilever eu peguei a Unilever é um bom exemplo de misto, né? Então, você tem um marketing da Unilever como um todo, mas, por exemplo, cada marca vai ter também ali o marketing que vai olhar. Então, você tem a equipe da Kibon. Eu não lembro de outras marcas da Unilever, pode ser que eu misture com Procter, tá? Mas você tem outras marcas, tá? Aí, quando você divide por missão, por exemplo, a Kibon. A Kibon tem que vender X daquela marca específica, e dentro ali tem área de marketing, produto, jurídica, RH, ele tem as missões. Tem múltiplas funções dentro daquele mesmo objetivo. Ou você pode ter uma empresa gigantesca que o marketing da matriz ele vai descer para absolutamente todo mundo. A Bosch tende a ser uma empresa, por exemplo, com mais essa pegada. Tipo, a Alemanha tem a engenharia que ela desce e chega até o Brasil e pronto. O Brasil tem pouca autonomia como unidade de negócio, tá? Por que o Andy Grove ele fala que chega um ponto que você tem que ter essa mistura, né? Tem que ter tanto a função quanto a missão. A missão, ela tem a vantagem de dar agilidade. Então, imagina, por exemplo, eu tenho vamos imaginar uma rede de lojas, tá? Aí eu tenho uma loja que está em Recife, que chega um cliente pedindo alguma coisa nova. Peraí, espera um pouquinho, aí liga para a matriz e a matriz descobre e tal, dá uma resposta. Puta, você perde agilidade. Então, estar mais próximo do cliente envolve você ter um time multidisciplinar que vai conseguir tomar decisões. Por que só esse time não adianta? Porque senão vira zona. Então, por exemplo, hoje, essa estrutura híbrida, o pessoal até acha que quem inventou foi o Spotify, mas o avô disso foi o Andy Grove, né? O Spotify ele tem, por exemplo, uma equipe que olha para a versão desktop. Dentro dessa equipe tem designer, tem engenheiro de dados, tem equipe financeira provavelmente não, mas tem o que eles chamam de product marketing, que é como que você divulga uma funcionalidade dentro do produto como um todo. Você tem um monte de gente ali. Só que imagina se o cara que cuida do servidor da parte desktop, ele toma decisões completamente sozinhos. A chance dele fazer alguma coisa que vai prejudicar a experiência do mobile, por exemplo, é muito alta. Ou o cara que cuida do iPhone vai atrapalhar a forma de carregamento do software para o Android. Então, você tem que ter a estrutura também funcional para garantir um nível técnico mínimo. Ou então, se cada loja vai criar uma identidade visual própria. Não dá, você tem que ter um marketing que olha para tudo para garantir que aquilo está de acordo com a marca, né? Então, a ideia é que a divisão por missão, uma unidade de negócio
que toma decisões sozinhas, que é o que a Spotify chama de squad, ela é boa porque ela dá agilidade, você responde rápido para a demanda do cliente. Agora, você tem a visão por função, que é para garantir um nível técnico mínimo. Então, por exemplo, a gente está agora falando de análise de dados, LGPD. Se o jurídico não tiver uma visão da empresa inteira, cada unidade tomar a decisão de dados de um jeito, a chance de dar um problema é muito grande. Então, você tem que ter essa visão para garantir que não vai dar cagada, que é a visão mais técnica, que é a da função. E a missão, ela está mais próxima do cliente e que vai garantir agilidade ali para poder criar coisas novas. Então, geralmente, missão está muito conectado com vendas e produto, tá? Função são coisas mais back-office, né? Então, geralmente, o financeiro, ele é da matriz para todo mundo. O RH também, até dá para ter RH dentro do time, mas geralmente o RH ele é transversal. Deixa eu ver. Falei do jurídico. Logística tende a ser transversal. Então, tudo que está mais por baixo dos panos tende a ser uma visão mais funcional. Tudo que está próximo do cliente para entregar a melhor experiência. O atendimento, por exemplo, o ideal é que ele seja por missão. E cada unidade de negócio consiga responder rápido para aquele cliente, né? Então, é meio que essa a ideia. É mega técnico, não sei se deu para a galera pegar, mas, enfim, deu para... Consegui te responder, Cadu? Conseguiu, velho, conseguiu. Não, bem legal. Porque a leitura que eu tenho é bem essa também. Porque às vezes você vê, eu estou bem próximo de muita startup, e você vê o pessoal às vezes defendendo um modelo único focado em missão, cara, mas eu acho que o caminho híbrido, realmente ele é o mais inteligente, né? E é o que a gente está fazendo lá no Novabox hoje, e está dando muito certo. Né? Imagina, você, por exemplo, você tem várias marcas, vários produtos. Faz sentido você ter um cara do jurídico para cada uma delas? Não tem como. Não faz. E o que a gente está fazendo é isso, cara. Então, por exemplo, a área de gestão, logística, determinadas áreas estão funcional. Agora, na hora que a gente vai para produto, por exemplo, cara, aí você tem uma máquina lá para lançar produto. Mesmo o marketing eu acho que é um barato, porque ele é híbrido mesmo, né? Tem uma parte assim que ele pega o todo, mas, por exemplo, você tem um time de performance, você tem um outro time de conteúdo. Cara, você precisa, às vezes, de agilidade para soltar peça, cara. Então, você tem uma estrutura de marketing centralizada para colocar isso na fila, e você fica aquela lentidão, fica aquela empresa burocrática para caramba. Aí, na hora que você começa a acoplar esse time, né, desmembrar esse time nas equipes, coloca um cara aqui na performance, outro cara, você ganhou agilidade de pequena empresa, porque, assim, o que mais me deixou apavorado na época na empresa, a empresa começou a ganhar um corpo, a gente começou a ficar lento. Falei, cara, tem que ter uma solução para isso, porque senão daqui a pouco a gente vai virar ficar lento para caramba. Eu sempre tive pavor disso. E essa solução híbrida foi a melhor que a gente achou até então. Então, eu tenho achado bem interessante, mas bacana. É isso. Agilidade na experiência do cliente. Burocracia, digamos assim, né? Centralização, mais no back-office. Então, é geralmente o caminho ali que o pessoal recomenda. Beleza. Obrigado, Milor. E aí, pessoal? É isso? Tayoba, algum comentário aí? Cara, não, animal. Show de bola. O Thiago disse, começamos em alto estilo. Tema muito, muito massa aí, cara. Valeu pela contribuição. Beleza, bom, pessoal, vocês têm meu contato, tô lá no grupo do WhatsApp, quiser trocar uma ideia, é só falar. Tô mega disponível aí. Sou fã do projeto aí da Antiscola. E sou cliente aí. O Thiago conseguiu arrancar dinheiro de mim já. Eu tô recomendando pagando, tá? Que é o mais genuíno, né? Eu vou começar a decorar o nome, gente, para não passar as vergonhas. Né? Decora agora, que daqui a pouco vai chegar em 1000, Josi. Se decorar no que vem. Se decorar os 1000, você renova de graça. Tá gravado isso aí. Se decorar os 1000 nomes. Opa! Tá bom. Em ordem alfabética, tá? Então, só para... Nome e sobrenome, né? Tá bom. Show de bola. Show de bola. Obrigado aí. Muito bom. Tava com saudade já.
Tava com saudade do encontro às segundas. Muito bom. Agora vai De para volta. cima. Eu voltei, agora é para ficar. Um abraço, pessoal. E comentem lá no grupo sobre a aula do Milor, né? Vamos manter a tradição. Dá uma aí. moral lá. Tá, pode deixar. Faremos. Show de Valeu, bola. pessoal. Falou, pessoal. Abração. Valeu, Tchau. tchau, tchau.